a própria medicina teve muita dificuldade de trabalhar certas coisas. Foi só com a possibilidade de fazerem as autópsias ou fazerem a dissecação é que eles foram descobrindo o funcionamento de sistemas circulatórios, linfáticos e sanguíneos, e de outras coisas que até então eles tinham concepções meramente teóricas, mas eles tentavam interpretar o funcionamento do negócio. Agora, depois que abriram e viram como funciona, tá vendo? Isso tem lógica. Então a alma não existe, não vejo. Existe o cérebro. O corpo funciona, mas o espírito disseram que existe, mas ninguém nunca provou. É o raciocínio dos materialistas. Agora, o que acontece? A doutrina espírita, diferente das outras religiões, ela utiliza a filosofia de Aristóteles, o método aristotélico, para chegar aonde Platão tinha colocado as coisas. Platão fala da verdade revelada, do mundo das ideias. Aristóteles fala da observação dos fenômenos. E o que é o Consolador Prometido? O Consolador Prometido é a mesa que gira. A mesa girante. O que é isso? Isso é um fenômeno. Quem é aristotélico, quem é científico, quem é pesquisador, vai ver a mesa que gira. Vai ver a mesa que responde a perguntas. E se ele for verdadeiramente honesto, ele vai se intrigar com aquilo, porque ele é pesquisador de fenômenos. Diferente de Platão, que se prendia ao númeno. O fenômeno é a manifestação física palpável das coisas. Então, o que acontece? Os pesquisadores honestos começam a se incomodar com como é que se explica que uma mesa gira. E girando, você pergunta para a mesa e a mesa bate o número de batidas respondendo. Quem está fraudando? Isso é inteligência. Como que uma mesa que não tem cérebro é inteligente? Raciocínio físico-científico. Kardec, nesta época, era o professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que tinha uma visão cósmica destas coisas, que não se deixava levar por esse negócio de, acredito em sibilas, em duendes, em Papai Noel. Quando dizem para ele, ele diz, olha, eu me reservo o direito de não acreditar até que eu veja. Até que ele vai a uma reunião onde isso acontece, ele vê. E o povo lá estava querendo saber se ia casar, se ia ficar rico, se ia perder o dente, se ia ficar careca. Né? Ele não, alguma coisa tem de diferente nisto. Isso é um fenômeno, tem que ser explicado por algum fator. E então ele começa a estudar o fenômeno. E o fenômeno conduz ao númeno. O fenômeno da matéria conduz ao espírito. Então os cientistas que têm visão ampla encontraram o caminho por meio do qual você pode pesquisar cientificamente os fatos da vida, as experiências que surgem aos olhos da pessoa e descobrir por trás delas a inteligência oculta que se manifesta, que não é de nenhum encarnado. E então você volta ao entendimento, volta ao casamento entre aquilo que estava divorciado. Porque da mesma forma que a igreja tentou matar os que eram científicos, os científicos também tentaram acabar com a igreja. Quando eles atingiram o nível do poder mundano, do poder material, do reconhecimento do raciocínio, eles mataram Deus com todas as letras. Não precisamos de Deus. Esse Deus da igreja, esse Deus interveniente, esse Deus rancoroso, que não admitia ser contestado. E quando surge o Consolador Prometido, através das manifestações físicas, o que você tem novamente é a aproximação entre o raciocínio científico e a verdade religiosa. A verdade de uma religião que não é cega,
não é irracional, não é de acreditar porque disseram. É por comprovar. Daí nós temos aquilo que está escrito no túmulo de Kardec. Fé raciocinada é aquela que é capaz de encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Isso é a fé. Para a doutrina espírita, não é a fé que acredita sem perguntar. É a fé que entende o fenômeno. E surge então uma gama de pesquisadores, desde o início da doutrina espírita, dedicada a buscar essas comprovações. Só que você não pode esperar que toda ciência materialista, aristotélica, pense desse jeito. Você não sabe, a maioria não sabe, mas existe, por exemplo, a Uniespírito, Universidade do Espírito. Existe o pesquisador bastante renomado nos meios espíritas, o Sérgio Felipe, que estuda neurologicamente a ação do espírito sobre o corpo, que explica como que a epífise funciona como um rádio de sintonia, fazendo a dissecação e os cortes para o estudo do que existe nessa glândula, a glândula pineal. E por que a glândula pineal é a glândula do espírito? Ele mostra isso nas suas películas, nas suas radiografias. Quando você tem um rádio, uma emissão de rádio, quando você tem um transmissor de rádio, quando você compra esse transmissor na fábrica, tem lá, 92, 92,5, 92,8, 92,9, 99, 99,1. O que é que dá essa frequência? Ninguém sabe quase, nós só ouvimos a rádio. Mas o que dá a frequência da rádio é a vibração de um cristal que está no transmissor. Um cristal específico para aquela vibração. É ele que dá a vibração que vai caracterizar a frequência da emissora. Se você precisa mudar aquela frequência, você tem que mudar o cristal de dentro do aparelho. A estrutura cristalina, ela é específica para a reverberação deste processo de ondas. E sabe o que se detectou na estrutura da glândula pineal? Minúsculos cristais dentro dela. Cristais. Diversos. Como se você fosse uma estação de rádio múltipla na sua pineal. E quando você acessa determinado padrão de mentalização, o cristal X vibra e emite a onda. E quando aquela onda vem de fora, ela repercute no cristal e o cristal a detecta. Isso é fruto de pesquisa científica atual. Então existe sim, apesar disso não ser financiado por nenhum governo, isso partir do esforço de pessoas que, com as bases de André Luiz, por exemplo, puderam estudar isso no centro espírita quando eram crianças, depois quando jovens, depois foram fazer medicina, não perderam o ideal e continuaram a pesquisar estas coisas, e que estão com a tecnologia melhorada hoje, podendo devassar estas outras áreas que antes a rusticidade dos aparelhos não permitia. Mas hoje já existe. Quando a maior parte, quando o padrão dominante das pessoas na Terra for destes que queiram isto e não mulher pelada na televisão, e não bebida na mesa, e não jogo de futebol, então nós vamos ter mais espaço para esse tipo de pesquisa.